Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Eu espero que sim. Então, chegamos para mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical, a EBD, né? E desta vez já estamos na nossa revista do primeiro trimestre do ano 2024. A editora Betel lançou agora essa maravilha chamada Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Essa revista foi escrita pelo nosso querido pastor Valdir Alves, que é bacharel em teologia, escritor, membro da Academia Evangélica de Letras, lá no Distrito Federal, é conferencista na área de casais e família e ministrante para obreiros e líderes. Pastor Valdir serve a Deus, aliás, e congrega, né? Lá na Baleia, né? É a sede nacional do Ministério de Madureira. A igreja tem esse nome, Baleia, pelo seu formato, seu desenho arquitetônico. E esse servo de Deus escreveu essa preciosa lições, 13 lições preciosíssimas para nós aprendermos da palavra do Senhor e preservar a família. Amém? Título da lição: o projeto estrutural da família. Textuário e verdade aplicada. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja diante dele. Gênesis 2:18. A criação da família é uma obra de Deus, mas sua administração é de responsabilidade de seus membros. Refletir sobre o projeto divino chamado família, mostrar que a família precisa estar firmada em Deus e ressaltar as promessas de Deus para a família. Esses são os 3 objetivos da nossa lição, ok? Então vamos lá, Gênesis capítulo 2. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. Disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Já entrando aqui na introdução, iniciamos esse trimestre enfatizando que o casamento faz parte da formação da família, como revelado no glorioso plano de Deus, logo após a criação do ser humano. Veremos que, além de criar, abençoar e capacitar, o Criador deu instruções, estabeleceu princípios que devem nortear ainda hoje a formação familiar. Projeto Família. Ora, o título diz Projeto Estrutural da Família. O que é um projeto estrutural? Um projeto estrutural, ele é usado pelo engenheiro, um construtor, seja de que área for. Ele ali naquele projeto estrutural, ele tem um mapa de como funciona aquele edifício, aquela máquina, ou qualquer coisa que precisou ser desenhada. Pois bem, o projeto estrutural vai dizer aonde está cada coluna, aonde fica cada viga. No projeto estrutural, nós saberemos aonde fica a viga mestre. No projeto estrutural, saberemos onde fica a energia elétrica, aonde passa a água, onde será o esgoto sanitário, aonde vai ser a cozinha, aonde vai ser o quarto, que tamanho que vai ser, como é que vai ser as dimensões. O projeto estrutural serve para descrever
descrever um projeto maior, um projeto onde precisa ser balizado, orientado por alguém. Geralmente, o engenheiro civil é quem faz o projeto estrutural e dá para o construtor dizendo: é assim que deve ser, é assim que devemos proceder. Nesta área vai ser assim, nesta outra área vai ser assim. Cada viga vai ter a sua capacidade de peso, a sua altura e tudo mais. Esse é o projeto estrutural. Deus fez a família orientando-a, mostrando-a com o projeto estrutural, a participação de cada membro na família. Cada um deve fazer o quê? Como que devemos proceder para que a harmonia familiar seja estabelecida. No tópico 1 diz assim: definição de projeto, descrição, escrita detalhada de um empreendimento a ser realizado, plano, planejamento, intenção de fazer ou realizar algo. Todo projeto tem um arquiteto. Deus foi o engenheiro e desenhista, o mentor, o criador e idealizador, o pai da concepção. Todo projeto tem o seu início e este projeto foi concebido ainda no Jardim do Éden, como nós lemos aqui no Gênesis 2. Ok? Finalidades do projeto. Olha, ele mencionou aqui, veja só, não deixar o homem só. Primeiro, companheirismo. Marca aí na sua Bíblia. A, companheirismo. B, não deixar o homem sem uma adjuntora, uma auxiliadora, alguém que lhe ajude. Ter alguém que estivesse ao seu nível, no mesmo nível, correspondesse, pois para o homem não havia ninguém, nada comparado a ele, né? Socializar o homem por meio da família, pois vivia no meio de animais, frutificar, multiplicar e povoar a terra. Procriação e perpetuação da raça humana. Prazo do projeto indeterminado. Quanto tempo dura uma família? Tempo indeterminado. A formação da família, ela deve ter o seu prazo determinado para a formação. Mas a destituição da família, isso não deve existir no nosso meio, de forma alguma, né? Então, manual de instrução técnica para o projeto. A Bíblia Sagrada, se alguém não segue as especificações, o arquiteto não tem culpa. Ou seja, se alguma coisa dá errado na família, é porque alguém não está acompanhando o projeto arquitetônico, o projeto estrutural, o projeto do Criador. Alguma coisa está faltando? Consulte a Bíblia, que ela vai lhe dar o direcionamento. Alguma coisa não está dando certo no seio familiar? Alguma coisa saiu fora? Consulte a luz da palavra de Deus, que ele vai dar a direção para a família, né? O 1.2 diz: investimento do projeto. Amor, sem amor, a família esfria. Responsabilidade, sem responsabilidade, o projeto não anda. Presença de Deus, sem Deus, o projeto fica sem arquiteto. Ou cooperação. Cooperação, sem cooperação, o projeto fica egoísta. Compreensão, sem compreensão, o projeto fica embaraçado. Taxa de juros, vence as dificuldades diárias para passar por cima dos obstáculos e vencer as crises. Ou seja, sem amor não dá para tocar a família. Sem a presença de Deus não dá para tocar uma família. Sem a compreensão e a cooperação, o seio familiar, a família fica vulnerável e as estruturas dela ficam abaladas. Pois, faltando esses elementos, o outro tem abundância, que é o quê? Egoísmo, arrogância, frieza matrimonial, frieza paternal ou maternal,
vai ter dificuldades de tocar esta obra para frente. A família é uma obra. Quando um homem e uma mulher se juntam para formar uma família, estão formando uma obra. E uma obra importantíssima. Uma obra que, segundo a Constituição brasileira, ela é a base da sociedade. A família é a base da sociedade. E quem criou a família foi Deus, o Senhor Jesus. Ele criou a família e a família se tornou base da sociedade. Mas hoje a família sofre ataques frontal do inimigo, trazendo de todas as formas meios para, primeiramente, descredenciá-la como base da sociedade. Segundo, para criticá-la e esfriá-la, para trazer ao homem e à mulher um senso de irresponsabilidade sem a mínima responsabilidade. A formação familiar, ela é um ato divino e para nós que somos cristãos, o casamento deve ser indissolúvel. Deve ser indissolúvel. Deve ser. Contudo, entretanto, quando uma família não tem esses alicerces de amor, de cooperação, de compreensão, de presença de Deus, essa família fica vulnerável e logo a casa cai e tudo se arrebenta. A família, ela precisa estar estruturada na palavra de Deus. E com Jesus, a família vai longe. Pois bem, os objetivos de projeto: produzir outros produtos idênticos, fazer o homem à imagem conforme a semelhança de Deus. Ora, a família tem um objetivo: a procriação de seres da mesma espécie, da mesma semelhança. Somente um homem e uma mulher podem produzir outros seres humanos. Dois homens não produzem, duas mulheres não produzem. Por quê? Os cromossomos são diferentes. Eles são semelhantes à imagem de Deus, mas geneticamente são diferentes. A mulher tem órgãos diferentes. O órgão reprodutivo da mulher é um, o órgão reprodutivo do homem é outro. E somente juntando esses dois cromossomos é que pode produzir a vida humana. Duas mulheres não produzem vida, dois homens não produzem vida. Pelo contrário, como diz o professor Enéas, é o fim da humanidade se começarmos a aceitar que isso é família e é formação familiar. De forma alguma, a família tem de várias espécies. Isso é verdade. A família tem de várias espécies. Tem família de tatu, tem família de capivara, tem família de todo bicho. Tem famílias formadas de toda forma. Tudo bem. Porém, contudo, entretanto, para a procriação e segundo a palavra de Deus, a família ela é formada por um homem e por uma mulher. E essa mulher é auxiliadora desse homem. E esse homem vai amar a sua auxiliadora como Jesus amou a sua igreja. Assim é a formação da família nos padrões cristãos. Mas existe outras famílias que não estão nos padrões cristãos e também que não deixam de ser famílias. São uma família. Porém, uma família estruturada no padrão de Cristo, no padrão da palavra de Deus, é uma família fortificada pela boa palavra, a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. 1.3. Especificações do projeto. A fórmula e a receita foram dadas, macho e fêmea os criou, como eu falei. E deixará o homem, o pai e a mãe unir-se à mulher, algo único e monogâmico. Cada casamento constitui uma família.
A união se dá a partir da junção em uma só carne, como está escrito em Efésios 5:31. A forma foi dada e não tem como substituí-la. A fábrica precisa das especificações, sem a forma não há fabricação de novos produtos. O casamento é a união de dois sexos opostos. Deus detalhou e deixou bem conhecidas as regras, tudo foi pensado por Ele. Ele nos deu responsabilidade de cumpri-las. O dono do projeto é Deus, mas a administração é nossa. Ou seja, é nós que devemos administrar a família. A partir da união do homem e de uma mulher, formou-se uma família nos padrões cristãos, e essa família, o homem apegar-se-á à sua mulher, e a mulher vai acompanhar o seu marido, e ambos serão uma só carne, um só corpo. Essa formação, o dono do projeto é Deus. Agora, quem deve administrar esse projeto? O homem e a mulher. Administrar como? Seguindo as orientações da palavra de Deus. Virando a página, o tópico 2 diz o seguinte: família precisa estar firmada em Deus. Ou seja, porque quem criou sabe preservar. Porque quem criou sabe consertar. Porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Está em Eclesiastes 4:12. O que diferencia o casamento do ímpio e do cristão é a presença de Deus. Ele é o grande reparador dos casamentos e famílias em crises. Ou seja, uma família que tem Jesus Cristo como alicerce principal, ela se torna um lar. Já não é mais uma família. Qualquer pessoa pode ter uma família e formar uma família como quiser. Agora, um lar precisa de quê? De paz, de harmonia, de amor, de cooperação. Um lar não precisa de egoísmo. Um lar não precisa de indiferença. Um lar não precisa de violência. Um lar precisa de Jesus. Jesus é o grande alicerce de todo lar. Formar um lar não é muito fácil, pois todo casamento exige reparos ao longo da jornada. Ao longo da caminhada, precisa de reparos. E quem não sabe aonde buscar o reparador para dar o conserto necessário, tende a sofrer mais. Vamos lá. O casamento é a base sólida e oficial para a implantação da família. Como encontramos no manual bíblico, o estabelecido no princípio é a formação de uma família a partir de um casamento. Para manter uma árvore genealógica, ligação e origem familiar, para que cada ser humano cresça e se desenvolva em uma estrutura adequada para atender os vários aspectos em sua história de vida, para que tenham laços e lastros, para que seja uma coisa digna e estruturada, para não viver em prostituição. Ora, aqui no norte é muito comum as pessoas se juntarem para morarem junto. E eu digo que isso não é um casamento. Tem uns que são tão assim relaxados que eles não procuram fazer nenhuma união estável. Simplesmente se juntam e vão morar junto por aí, e se não der certo, cada um pega seu beco e vai embora. Ora, isso não é um casamento, isso não é a formação de uma família. Uma mulher séria, um homem sério, ele precisa se render ao casamento. O homem precisa dar dignidade à mulher e dar um nome para ela. O homem precisa dar dignidade à mulher e dar sua proteção a ela. Uma mulher precisa dar dignidade ao homem e oferecer-lhe o
o seu amor, o seu carinho, a sua cooperação, a sua unidade para formar uma família. Não se deve formar família de qualquer forma, de qualquer jeito. Devemos nos render aos pés do Senhor Jesus e à instituição do casamento, pois o casamento, ele traz para a família uma estrutura de compromisso, de comprometimento. O casamento, ele traz para a família uma estrutura e um comprometimento de que precisa, de que juntou-se, casou-se para viver junto. Não é qualquer crise que vai afastar o casamento. O casamento, ele precisa estar estruturado na viga mestra, que é Jesus Cristo. Ele é a viga mestra de todo o casamento. É a viga que segura esse edifício, essa casa, é Jesus Cristo. Todos nós devemos amar e respeitar o nosso cônjuge e convidá-lo na formação familiar ao casamento, se render ao casamento, o casamento como instituição mesmo, no cartório, assinar o livro da capa preta e dizer: olha, eu me comprometo a ficar com essa pessoa na riqueza, na pobreza, na doença, na miséria, de qualquer forma eu vou até o fim com essa pessoa, porque eu estou escolhendo esse casamento. Veja que no Brasil há um índice muito alto de crianças que não têm o nome de seus pais na sua certidão de nascimento. Está lá não declarado, não identificado. E muitas crianças, muitas pessoas têm traumas. E esses traumas foi produzido por irresponsabilidade na união familiar, na união que não foi para formar uma família, mas somente para satisfazer os prazeres e o ego. E aí daí nascem crianças e colocam crianças no mundo, e essas crianças vão perdendo o seu referencial de família, de pai e de mãe. Quantas crianças no dia dos pais ou das mães não vão às escolas ou têm vergonha de dizer que não sabe quem é o seu pai? Por quê? Por irresponsabilidade na hora da formação familiar. Quem casa, casa para viver. Quem casa, casa para viver até a morte. Só tem dois motivos que eu aconselho a dissolver o casamento. O primeiro, teve adultério, você não deu conta de perdoar. A palavra de Deus te dá a garantia e também a Constituição brasileira. Pega a tua trouxa e vaza. Segundo, alguém te prometeu te matar. Se te prometeu, vai cumprir. Pega a tua trouxa e vaza. Não espera essa sentença ser cumprida. Mas fora isso, é necessário ter compreensão, amor, cooperação, unidade, paciência, estabilidade emocional e comprometimento de ir até o fim da jornada. O 2.3, família deve cultivar a prática devocional, os hábitos da leitura bíblica regular, a oração coletiva e individual e de ouvir e cantar louvores no ambiente familiar, muito contribui na construção e manutenção de um ambiente harmonioso, saudável e edificante. Tais hábitos, além de beneficiar dentro de casa, também irão refletir na vida de seus membros quando em outros ambientes, como profissional, educacional, inclusive eclesiástico. Pois bem, uma família que é formada com a base cristã, uma família que é formada com comprometimento, uma família que tem o hábitos devocional de orar juntos, de agradecer pelo pão na hora da refeição,
A família que tem esses hábitos de ir à igreja juntos, esse comportamento vai refletir em todas as áreas da sua vida: profissional, educacional, sentimental, principalmente sentimental. Por quê? O meu filho, de tanto ver e de ser ensinado a se comportar como um crente em casa, ele vai procurar uma pessoa que também queira ou tenha o mesmo comportamento e comprometimento com o casamento. Isso é natural. A escola de casa é o único exemplo que tem para nossos filhos. O exemplo é a única maneira de educar. Não tem outro jeito. Não se transfere responsabilidade educacional, familiar para outras pessoas. É dever do pai, é dever da mãe, é dever dos avós, é dever dos tios, materno e paterno, avós materno e paterno. O comprometimento com essas crianças e com essa família. Amém? Então vamos lá. Diversos são os desafios que ameaçam a estabilidade e integridade das famílias. E começa dentro de casa, requerendo assim muita atenção por parte de todos os membros da família para estarem priorizando a rotina diária do devocional. Ora, como é bonito quando uma família chega junta na igreja. Já prestou atenção? E geralmente na igreja as famílias chegam juntas. E cada grupo com sua cultura, com seu hábito, mas todos têm uma coisa em comum. O quê? Jesus Cristo no lar delas. Pode observar que na sua igreja chega o Zezinho, a Zezinha e os menininhos, os rapazinhos, a mamãe e o papai. É uma família chegando. E isso é muito bonito de se ver. Mas de todas as formas, o inimigo tenta quebrar essa estabilidade familiar. Como? Tirando Jesus de dentro da família. Tirando Jesus de dentro da família. Como? Colocando outras coisas no lugar de Jesus. Colocando outras coisas, priorizando outras coisas no lugar de Jesus. E isso traz para o seio familiar uma instabilidade na hora da crise. Satanás, ele tenta tirar, não é a moralidade da família, é Jesus de dentro das famílias. Ele trabalha para tirar Jesus de dentro dos lares. Como? Apresentando outras ofertas no lugar de Jesus. Por quê? Se Jesus está dentro de um lar, esse lar é um lar abençoado. Se Jesus faz parte da moradia que você mora, esse lar é um lar abençoado, é um lar estruturado, porque a presença de Jesus dentro desta família é real, o comprometimento é real desta família. Então, o que o diabo tenta? Oferece outros manjares ou manjares do mundo para o quê? Tirar o comprometimento familiar através de filmes, através de novelas, através da música, através da internet e através de falsos amigos. Que muitos irmãos estão andando com falsos amigos que aconselham a separar, largar seu esposo e curtir a vida e aproveitar a vida, que tem gente melhor e você merece o melhor. Ora, uma pessoa que faz um conselho desse a outra pessoa, ele no mínimo tem parte com o diabo. Ele no mínimo tem parte com o capeta. E esse que ouve, no mínimo, ele é sonso e tampado. Por quê? Como é que você vai largar o seu bem mais precioso, que é a sua família, que é seu esposo, a sua esposa,
seus filhos, sua casa, seu conforto. Ainda que esteja passando por crise, devemos buscar no manual a orientação para sairmos das crises. Todo novo matrimônio precisa cortar o cordão umbilical. Isso é uma grande verdade. Cortar o cordão umbilical não quer dizer que... Vamos ver o que ele diz. Deixará o homem, o pai e a mãe. Gênesis 2:24. Se possível, geograficamente, se possível, financeiramente, se possível, emocionalmente, se possível, nas tomadas de decisões. Ora, tem pessoas que casam, se unem, formam uma casa, uma família, mas domingo tem que ir para a casa da mãe. Domingo tem que ir na casa da minha mãe, na casa do meu pai. Não tem nada de errado nisso. Mas rotineiramente está errado. Muito errado. Não é abandonar os pais, mas é dar prioridade à sua família que você formou. Não é abandonar os pais no asilo, em qualquer outro lugar, não é isso. Geograficamente, é você dar prioridade à sua casa agora, o seu marido agora, sua esposa agora, seu filho agora. E vai aproximando dos avós paternos e maternos. Como é que eu vou dizer? Vai aproximando de maneira gradativa, para que a presença dos avós materno e paterno, dos tios materno e paterno, seja percebido no seio familiar que foi formado. Porque, apesar que você formou uma nova família, aquela família da sua esposa é sua família, a família do seu esposo é sua família, e seus filhos precisam ter esse referencial familiar. Então, nós precisamos desse referencial e não podemos abandonar, mas estar todo dia, todo final de semana na casa da sua mãe, na casa do seu pai, por favor, por gentileza. A outra coisa é financeiramente. Ora, como que você casou e agora depende financeiramente de seus pais? A sua esposa precisa de um vestido. Meu filho precisa de um calçado. Eu vou pedir para meu pai, vai pedir para minha mãe. Que é isso? É errado. E também emocionalmente. Qualquer problema, corra para a casa da mãe. Qualquer problema, corra para a casa do meu pai. Não. Quem casa tem maturidade suficiente de buscar em casa, na sua casa, a resolução de conflitos matrimoniais. Não se deve levar problemas para a casa da sua mãe, para a casa do seu pai. Resolva o seu angu dentro de casa, meu filho. Na sua casa. Engole o choro, passa por cima e toca para frente. Se possível, nas tomadas de decisão. Ora, as tomadas de decisões, eu tenho já uma certa observação. Tem algumas decisões que o casal recém-casado, ele precisa de orientação dos seus pais. Isso é uma grande verdade. Tem que ter tomada de decisões que compromete principalmente o crédito, que não deve ser feita sozinho, mas feita em conjunto, participar todos. O homem não deve se comprometer o seu crédito sem comunicar à sua esposa, a esposa da mesma forma. E se é uma aquisição muito grande, consulte seus pais, peça orientação. Se fosse o senhor, se fosse a senhora, o que a senhora faria? Por quê? Eles têm mais experiência do que vocês. E na medida do crescimento do casamento, você vai abandonando essas dependência emocional, financeira e de tomada de decisões. E já vai participando para eles as conquistas que este casal teve. Ora, não há nada mais agradável para um pai, para uma mãe,
do que receber boas notícias de seus filhos nas suas tomadas de decisão. É muito bom, tá? Tópico 3. As promessas de Deus para a família. Deus tem bênção para todas as famílias, mas as promessas se tornam condicionais. E o Salmo 128 é um reflexo disso para a felicidade no lar. Existem pré-requisitos: temer a Deus e andar nos seus caminhos. Ora, o Salmo 128 ou 128 é conhecido como Salmo da Família. O Salmo da Família, ele mostra que o temor do Senhor é um grande segredo de vitória familiar. Eu vou usar aqui a minha Bíblia de Pentecostal. Vamos ver aqui Salmo 128. Salmo 128. É uma Bíblia de estudo, ela tem páginas adicionais e a gente fica movendo ela. Vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Uma família bem estruturada, ela teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. Tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Quer ver Israel em paz? Obedece a palavra de Deus. Quer ver Israel em paz? Obedece os caminhos do Senhor. Amém? Que tu verás. É promessa de Deus. Tu verás a paz sobre Israel. Ou seja, tu vai ter longevidade para ver as promessas de Deus se cumprindo. Amém? Vamos lá. As promessas só virão quando as regras forem cumpridas. Há leis que regem o lar, todas elas dentro do manual, a Bíblia Sagrada. Se elas forem desrespeitadas, trarão consequências gravíssimas para a família. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. O salmista compara a mulher de um homem temente a Deus a uma videira que é admirável na sua frutificação. Ou seja, é uma mulher que frutifica muito em todas as áreas da sua vida, na área física, na maternidade, na área sentimental. É uma mulher que dá bons frutos. O homem que teme a Deus, que caminha nos caminhos do Senhor e direciona a sua família, ele é abençoado e vê as bênçãos na sua casa através da sua esposa e através de seus filhos. Vamos lá. O 3.2 diz o seguinte: os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Essas são promessas de Deus para a família. E viverás para ver os filhos dos teus filhos. Vamos ver aqui a segunda promessa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. O salmista compara os filhos de um homem temente a Deus a uma oliveira, que é uma das mais valiosas árvores para os hebreus, que representa os filhos fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunindo à volta da mesa. Era chamada dignamente de rainha das árvores. Ele vislumbra como esta belíssima árvore e é importante na produção de azeitonas e de azeite, que é fonte de alimento e renda. Ele está dizendo de uma maneira figurada, de uma linguagem figurada, que ele vai ver os seus filhos frutificando, que ele vai ver os seus filhos prosperando. Não há nada mais digno para um pai do que ver a prosperidade dos seus filhos em todas as áreas. Ver os seus filhos estudando, se profissionalizando, ver seus filhos casando, ver seus filhos frutificando, comprando, adquirindo
Tudo isso é promessa para a família que teme e anda nos caminhos do Senhor. A terceira promessa diz: viverás para ver os filhos dos teus filhos. Ora, o que é ver os filhos dos teus filhos? É ver os netos chegando, é ver os netos na sua casa, é ver os netos andando em volta da sua mesa. Isso é bênção de Deus para aquela família que teme ao Senhor. O salmista diz no Salmo 128, verso 6: como será abençoado um homem temente a Deus. A promessa de viver para ver os filhos dos teus filhos é empolgante e abençoador. Ora, quem não gostaria de ver a sua segunda geração aparecendo e na sua presença você pegar um neto seu, um filho do teu filho no colo? Quem não gostaria de andar com o seu neto, receber o seu neto em casa, ajudá-lo e vê-lo frutificando? Isso é para aquela família que teme e anda nos caminhos do Senhor. Aleluia! A chegada dos netos é algo indescritível. A emoção de ter os netos por perto ou poder participar de momentos com eles não tem preço. Tal experiência faz parte da porção que Deus prepara às famílias nesta terra. Ser avô, ser avó é como amar o filho pela segunda vez. Há um ditado que diz: os netos são filhos com açúcar. Nessa relação existem benefícios de ambos os lados. Oh, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor por essa maravilhosa revista que chegou a nossas mãos para nós aprendermos e estudarmos a palavra de Deus. A família é o bem mais valioso que nós temos nessa terra. Agora, e como eu falei anteriormente, tem família de todo modelo, mas uma família que tem o seu alicerce na palavra de Deus e Jesus Cristo como viga-mestre de sua casa, essa família é uma família que tem promessas de Deus, é uma família estruturada. Nós devemos orientar os mais jovens na formação familiar, porque existem muitos problemas por aí de ordem conjugal que não foi Deus que uniu, foi o capiroto que uniu, não foi Deus que uniu. Tem muito casamento aí que não foi Deus que fez. Tem muita coisa aí errada que o homem dá o crédito a Deus e não foi Deus que fez. Foi a vontade, a fornicação que fez isso. Mas aquele que busca a sua estrutura familiar na palavra de Deus, ele verá a paz sobre Israel e verá os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. A família é a base da sociedade. Uma família saudável e bem estruturada é a solução para muitos problemas deste mundo. Há 3 fábricas de gente neste mundo. A primeira é a família, a segunda é a escola e a terceira é a igreja. A solução desse mundo está numa família estruturada, numa escola comprometida e uma igreja com propósitos. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a sorte. Um grande abraço e vamos começar a nossa jornada. Até breve, um grande abraço. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like da fé. Se possível, se inscreva no canal. Tem muitas pessoas que veem as nossas lições e sabem e tal, mas não se inscreve no canal. Ajude-nos a ir mais longe através desse canal, pregando a palavra de Deus. Um grande abraço, até a próxima.